O livro dos Juízes nos dá uma visão da decadência da alma humana. No livro dos Juízes, veremos uma nação em conflito de identidade e em seu relacionamento com Deus. Surgem heróis e heroínas que parecem ter capacidade de libertar Israel, mas no final, cada um deles se mostra um salvador imperfeito. Eles não cumprem a missão. Nesta série, vamos estudar Juízes, capítulo por capítulo, e deixar que ele brilhe nas águas turvas da rebelião humana. Essas são algumas das histórias mais bizarras e interessantes já contadas. Mas elas não são só curiosidades históricas, são flashes da humanidade que podem ser aplicados hoje e no passado. E elas revelam um Deus que opera acima do caos e por meio do caos para trazer redenção. Talvez você não acredite que as histórias sejam tão relevantes por serem estranhas demais, mas se você se pergunta por que vive nos altos e baixos espirituais, muitos de nós sentimos como se fôssemos bipolares espirituais. Será que isso é uma doença? Eu não sei, mas em uma semana eu sou um super cristão e na outra não tenho certeza se realmente creio. Você se pergunta, por que, por mais que me esforce, há alguns pecados que não consigo vencer? Por que eu não sinto alegria espiritual? Ou por que seguir a Deus parece ser tão enfadonho às vezes? Se já se fez alguma dessas perguntas, você vai amar o livro de Juízes. Estamos filmando essa série em regiões de Las Vegas, pois nada descreve uma sociedade em que todos fazem o que é certo a seus próprios olhos como Las Vegas. Vamos caminhar por este mundo no coração de Las Vegas, Nevada. Bem-vindos à experiência, juntem-se a nós. Os capítulos 1 e 2 mostram uma nação em dificuldade com problemas espirituais que não são tão diferentes dos nossos. Nesta sessão, vamos dar uma olhada nesses problemas e vamos extrair 3 princípios básicos que nos guiarão ao longo do livro. O livro começa assim, capítulo 1. Depois da morte de Josué. Vocês devem lembrar que Josué tinha sido um valente guerreiro, um general que levou os filhos de Israel até Canaã. Ele tinha visto muitas vitórias, como a Batalha de Jericó. Após sua morte, ainda havia partes de Canaã a serem conquistadas. Então, o povo de Israel perguntou ao Senhor, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Versículo 2, respondeu o Senhor, Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. As coisas começaram bem. Versículo 4, subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram em Bezeque 10.000 homens. Esse tipo de lista de vitórias vai seguindo até o versículo 19, onde lemos, esteve o Senhor com Judá e este despovoou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Mas que diferença faz ter carros de ferro se você tem Deus ao seu lado, não é? A seguir vem uma lista de batalhas que Israel não venceu. E também as justificativas por não terem vencido. As pessoas tinham carros de ferro. Deviam ser os tanques de guerra da época. Algumas dezenas deles poderiam esmagar centenas de soldados a pé. Os israelitas diziam, bem, não tínhamos os carros e foi por isso que perdemos. Versículo 27, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanaque, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na terra. Os cananeus eram um povo bem difícil. Israel pediu com educação para que saíssem. Depois Israel engrossou com eles, e até fizeram alguns ataques contra eles, mas o povo cananeu era teimoso. Por fim, Israel disse apenas, ok, não incomodaremos vocês se vocês não nos incomodarem. Versículo 28, quando Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados. Diriam, vejam, não é tão ruim assim, mas nós não expulsamos esse povo, mas temos trabalho para eles. É uma boa opção, certo? Mas Deus vem e faz uma avaliação de toda a situação. Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Esta é a primeira das 3 lições. Lição número 1. Uma pequena área em que há falta de fé levará a grandes desastres. Aqueles cananeus deixados na terra se tornariam adversários, uma fonte de constantes problemas e pedras de tropeço que fizeram Israel se afastar de Deus. Mais tarde, alguns desses povos, como os filisteus, se levantariam e subjugariam os israelitas. Israel fez objeções dizendo coisas como, mas Deus, não conseguimos expulsá-los, nós tentamos, mas eles tinham carros de ferro. E Deus respondeu, não é que vocês não conseguiram, não queriam. Isso não tinha a ver com sua força, eu sou forte o suficiente. Mas vocês não confiaram que eu faria o que disse que faria. Eis aqui uma pergunta que você deve se fazer durante a série. Onde eu falo que não posso, quando Deus diz, na verdade, você não quer? Martinho Lutero disse, cada pecado brota de um coração mau e sem fé. Você deve olhar para a sua vida como essas áreas não conquistadas de Canaã. É para lá que nós devemos enviar soldadinhos da fé para trazer essas áreas cativas. Talvez seja a área da integridade. Você diz, Deus, não dá para ser justo e sobreviver, cortar custos, é o que todo mundo faz nesse ramo.
Ou talvez seja conceder perdão a alguém e você diz: eu sei que devo perdoar essa pessoa, mas eu não consigo. Talvez seja evitar a tentação sexual. Você diz: eu sei que é errado, mas não consigo dizer não, eu sou assim. Uma das áreas mais difíceis que eu observo é a área de fidelidade nas finanças. As pessoas dizem: Deus, mal consigo pagar as contas do jeito que está. Imagine dar o dízimo ou a primeira parte da minha renda. Essas são as áreas onde o inimigo virá trazer maldição para sua vida. Aliás, observe que Israel não deixou de ser religiosamente ativo naquela época. Eles eram ativos. Eles apenas deixaram de andar pela fé. Nossa falta de fé é revelada quando fazemos concessões na obediência, quando obedecer é difícil. E essa pequena falta de fé nos levará ao desastre. Vou dizer isso mais uma vez. Há soldadinhos cananeus espreitando seu coração nas áreas de falta de fé e pecado, que são áreas da terra prometida que você ainda não subjugou à fé, e você precisa enviar guerreiros do evangelho ali para subjugá-las, como diz o apóstolo Paulo, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E depois a situação piora. Capítulo 2, versículo 12. Os israelitas deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. Versículo 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam. Israel começou a seguir os deuses dos povos ao seu redor, e depois aqueles povos os escravizaram. Isso nos leva à lição número 2. Concessões levam à escravidão. Se há uma passagem na Bíblia demonstrando que o pecado leva à escravidão, é esta. O pecado sempre promete felicidade e liberdade, mas na verdade ele leva à escravidão. Não me entendam mal, o pecado pode ser bom durante um tempo. Lembro-me de uns pregadores onde fui criado que diziam: se o pecado não está divertido, você está pecando errado. É divertido no início, mas no fim ele desaponta você. Seu coração foi criado para ter segurança e satisfação só com o amor de Deus. Se você põe outra coisa no lugar de Deus, isso em algum momento escravizará você. Por exemplo, o dinheiro diz: posso dar a você poder e liberdade, mas se dedicar a vida ao dinheiro, descobrirá que nunca terá o suficiente. E isso fará você pôr em risco sua integridade, sua família e até a sua saúde. Você nunca se sentirá satisfeito. Estará sempre com inveja e preocupado. Essa não é a vida de um homem livre, é a vida de um escravo. Ou, se você vive buscando elogios de outras pessoas, você se torna muito sensível à crítica e obcecado pelo que as pessoas acham de você. Isso também não é a vida de uma pessoa livre, é a vida de um escravo. Se você se sente valorizado só com um romance, entra e sai de relacionamentos, com medo de ficar sozinho e sempre sentindo decepcionado. Como dizem alguns especialistas, você se torna um parceiro romântico codependente que quer do outro coisas que você só vai encontrar em Deus. Vou dizer uma coisa que aprendi observando as pessoas. Pessoas solteiras, solitárias e inseguras se tornam pessoas casadas e inseguras, pois a solidão e a insegurança não são curadas por outro ser humano. Só podem ser curadas pelo infinito amor de Deus. Vemos aqui o contraste desses falsos deuses que os escravizavam e desapontavam. Juízes nos dá uma visão do coração do Deus verdadeiro, que nunca deixa de buscar seu povo, mesmo após Israel se afastar dele. Versículo 16. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. O versículo 18 diz que o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos. A palavra gemidos significa algo que vem lá de dentro. O que moveu a emoção de Deus foi ver seu povo sofrendo, mesmo quando foram eles que produziram o sofrimento. Deus sentiu isso quando o povo nem se sentia mal pelo que fizera. Então Deus levanta juízes como salvadores. E é sobre isso que trata o livro de Juízes. Mas antes de entrarmos nas histórias, consideremos uma última coisa que esses capítulos nos ensinam aqui na introdução. Esse é um bom lugar para encerrar a primeira sessão. Número 3. Amnésia espiritual leva à apostasia espiritual. Uma pergunta: o que fez o povo se afastar de Deus? Quando Deus os confrontou, você percebeu qual foi a primeira coisa que ele disse? Capítulo 2, versículo 1. Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Acha que Deus pensou que o povo havia se esquecido disso como se não soubesse? Claro que não. Deus sabia que eles sabiam. Aquelas eram verdades que não estavam mais frescas na mente deles. De novo, no capítulo 2, versículo 10. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Ou seja, aquela geração nunca tinha ouvido falar da Páscoa, do Mar Vermelho ou da derrubada da muralha de Jericó? É claro que tinham. Eles conheciam essas histórias. A palavra conhecer, que ele usa em hebraico, a palavra yada, significa conhecimento íntimo. É a diferença entre conhecer sua esposa e saber quantas luas há em Júpiter. Conheciam essas coisas como fatos, com um intelecto, mas eram palavras com as quais não tinham intimidade nem vínculo emocional.
Deus os chama ao arrependimento, revivendo sua memória sobre quem Ele é. Eu trouxe vocês, fui eu quem os trouxe do Egito. Se eu fiz isso, por que acham que não podem confiar em mim agora? Eu me pergunto se Deus diria a mesma coisa para nós sobre nossa falta de fé e desobediência. Ele diria: por que você confia em mim para a salvação eterna, mas não confia em mim no dia a dia? Isso faz sentido? Um Deus que tira pecados é um Deus a quem podemos entregar as finanças. Um Deus que deu a vida por você quando você era inimigo. É um Deus que é confiável para as necessidades diárias. Se Ele derrotou Satanás por você, Ele poderá cuidar dos outros problemas. É isso que Paulo pergunta em Romanos. Ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho por todos nós, antes, por todos nós o entregou, não nos dará todas as coisas? Se Deus cuidou dos pecados, com certeza Ele pode cuidar de nossa vida. A Bíblia é clara. A amnésia espiritual produz apostasia espiritual. Desconectar-se da verdade sobre quem Deus é e o que Ele fez fará com que seu coração esfrie e comece a se afastar. E ali surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e a obra que Ele tinha feito por Israel. Isso está acontecendo com você? Isso acontecerá com seus filhos? Capítulo 2, versículo 4 diz que quando Israel viu os danos que o pecado causou neles e nos filhos, eles choraram. Mas ainda assim não se arrependeram. Estavam tristes pelas consequências do pecado, mas não queriam abandoná-lo. Talvez você esteja numa situação parecida à dos israelitas. Você tem essas áreas em perigo que estão levando você para um grande desastre. Você está pronto para se arrepender de fato? Para confiar em Deus o suficiente para obedecer e render-se a Ele? Essa é a melhor opção para fazer quando lemos essas histórias, porque você verá que Deus pode fazer e está disposto a fazer coisas incríveis para aquelas pessoas que se entregam a Ele. E o melhor, ao longo da série teremos uma prévia do que Deus irá fazer por meio de Jesus, o grande Salvador, que foi submisso a Deus em tudo. Na próxima vez entraremos direto numa das melhores histórias de Juízes. É a história de Eude, o Salvador do Sul, a quem chamam de Rocky Balboa do Antigo Testamento. Mal posso esperar para falar sobre isso com vocês. Até lá.